Vamos falar um pouco da dioda? Vamos. Desde o comecinho. Vamos lá. Posso começar? Pode. Então vamos lá. Eu acho que eu sempre quis ser arquiteto, desde moleque, desde criança. Meus pais me davam uns joguinhos de madeira com casinhas, telhadinhos e tal, e eu adorava montar fazer aquela brincadeira com aquele jogo e montar a casa de diversos tamanhos, né? E aí ao longo da vida a gente vai crescendo e aí a gente vai tendo interesse. Eu vi a obra na rua, eu queria entrar em todas. Meu pai até brigava comigo e com a minha mãe, que minha mãe era minha companheira de invadir obra. A gente viu uma obra, um portão aberto, a gente entrava para ver o que ia acontecer ali. Casa em exposição para venda, tal, a gente queria entrar e conhecer aí eu sonhava, então eu entrava no ambiente, eu ficava, nossa, isso pode aquilo, mas eu sem estudar, moleque ainda. E aí ao longo da vida a gente vai crescendo, vai passando por outras fases, fica adolescente, não sabe o que é da vida, até que aos 26 anos, aí eu tive a oportunidade de começar a faculdade de arquitetura. E aí quando eu comecei tarde, mas comecei na certeza de que era aquilo que eu queria fazer para sempre. E por um tempo eu trabalhei sozinho, fazendo home office em casa, até chegar o Saulo na história, que é aí que começa a nascer a Diol, né, Saulo? É isso aí. O ano era 2010, né? Quando a gente se conheceu, eu trabalhava na indústria ainda. Química. Indústria química, hein? Químico bacharel. Sempre muito empenhado em desempenhar minha atividade, sempre fiz muito o que eu gostei. E vendo o sonho do Dani, o talento dele, a gente acabou tendo a ideia de abrir a empresa junto, né? A Diol. E aí, anos se passaram, de 2010 a 2015, a gente meio que se desdobrava entre a faculdade do Dani, as oportunidades de trabalho aí que a gente tinha no meio do caminho, que alguns amigos, parceiros, acabavam nos dando também de trabalho. Em 2015 veio a decisão de abrir a empresa, criar o CNPJ e tomar essa cara que nesses 10 anos antes aí do se CNPJ, tornou. lembra que você usava jaleco? Sim, Ele trabalhava de jaleco, aí a gente ia na obra à noite, ele ia comigo, e ele ia de jaleco até. A gente tinha que explicar para o cliente toda a história, que ele trabalhava na indústria química e à noite ele era o meu financeiro, o nosso administrador, né? E aí ele ia e mostrava a proposta do cliente, e no começo eu tinha muito medo, porque tinha medo de cobrar, porque para mim, como era fácil visualizar uma casa, eu falava, não é justo eu cobrar daquela pessoa. Ele me ensinou que aquilo era um investimento, que a gente tinha, ali ia ser o nosso ganha-pão. Então essa parte financeira desde o começo sempre ficou com ele, então todo mundo já associa, gastar é comigo e pagar as coisas é com ele. Então eu que levo para fazer compras, eu que faço a ideia inicial do projeto, e na hora de controlar os gastos aí passa para ele. Então isso já até hoje é bem dividido, né? Sim, sim. O que é mais bacana disso, né? Quando a gente vai de um sonho a um negócio, né? O negócio tem as suas implicações, tem os seus custos e a gente tem que se manter também. A gente tem um compromisso com o cliente, né? Que a gente assume, então a gente tem que formatar um negócio que seja sustentável. Então essa tem sido a nossa conversa desde o início, né? E graças a Deus aí a gente ganhou bem aí para poder entender esse papel. A gente tá como uma peça-chave para poder realizar os sonhos, né, dos clientes que nos buscam para poder fazer seus projetos. Tem um gato aqui atrás me lançando a cortina. Sério? Ai, desculpe. É um gato, não é uma entidade, não. É uma entidade, não é um gato. Bom, e em 2015, quando a gente abriu a empresa, eu assumi a parte comercial, o Dani a parte da criação, né? E aí eu fiz a pós-graduação em gestão de projetos. Mas calma, que antes de abrir a empresa também, no dia que a gente resolveu abrir o escritório, a gente resolveu alugar um espaço, uma casa. E aí a gente pegou emprestado um carro, uma Fiat Strada, com uma amiga nossa, e a gente foi na Leroy Merlin, comprou 4 cavaletes de madeira pinos, compramos 2 folhas de porta de pinos, levamos as cadeiras da cozinha de casa, e aí uma era a mesa dele e outra era a minha mesa. E isso era o escritório.
Foi como aí a gente tinha algumas decorações de casa, depenou a casa e levou para o escritório, com o meu notebook do escritório, o meu notebook era da faculdade, o seu era do trabalho ainda, né? Até a gente conseguir trocar e comprar o primeiro computador, né? Na verdade, ser empreendedor não é fácil, a gente não vem de família rica que tinha dinheiro, capital de giro para se manter. A gente vendeu um carro, acho. Sim, vendeu um carro. Vale ressaltar que a gente sempre teve apoio da Rose, né, da mãe do Dani, nos momentos também ali de correria, né, e tudo. Foi uma peça-chave também desde o início pra gente também. E... Tanto os meus pais quanto Sim. os deles sempre apoiaram muito a gente de ter um negócio, de ir atrás do sonho, de vencer na vida, assim, né? E fazer o que ama. Na verdade, eu e o Dani, uma característica que a gente tem em comum, que a gente sempre gostou de coisas boas e a gente teve sempre muita coragem de correr atrás do que era necessário para poder chegar até o objetivo, né? Isso aí nos guiou nesses últimos 10 anos e a gente pode falar com muita certeza que a gente sempre topou pagar o preço para cada decisão que a gente tomou. Como o Dani colocou muito bem, o início foi muito simples. A gente sente muito orgulho, né, da coragem de dar a cara a tapa, de virar vitrine, coisa que a gente só aprende mesmo sendo vitrine, né, onde a gente tem que ali no dia a dia contornar toda e qualquer dificuldade. E mais do que isso, né, fazer com que os sonhos das pessoas que nos contratam se tornem realidade. Tem expectativa, tem o caminho, que não é fácil, né? Então, assim, imagina, quando a gente fala de um projeto, de uma obra, né? Tem desde lá a parte da criação com o Dani, com a equipe também que está por trás do nome de All, que não somos só nós dois, né? As pessoas que estão ali dia após dia também trabalhando um pouco mais, entregando algo que agregue também no time. E aí chega na ideia que a gente apresenta para o cliente, que a gente chama até da chamada ideia inicial. Ali o cliente pede as suas alterações, né, de acordo com as suas necessidades, e a partir daí a gente cria um modelo que é o modelo de obra. Então, assim, é uma empreitada que dia após dia, né, faz com que a gente cresça mais como ser humano, como pessoa, faz com que a gente aprenda também, né, com as dificuldades, também com os percalços que aparecem, e mais do que isso, né, entenda aí a essência que é uma empresa de arquitetura. Na parte de criação, o Dani pode falar até um pouco melhor, né? Das dificuldades, das limitações. Cada cliente quer uma coisa, né? E a gente tem a limitação financeira por trás também, que acaba sendo um gargalo, mas é um grande aprendizado também, né? E agora, a gente completando 10 anos, a gente vê com muito orgulho, assim, essa história de você poder transformar o lar das pessoas, sabe? Você entender que o que você trabalha, assim, eu considero como um dom. E o jeito que a gente transforma a vida, porque a gente lida com o sonho, a expectativa da pessoa. Então, em 10 anos, mais de quantos projetos, Saulo, a gente já fez? Mais de 180 projetos autorais aí que a gente fez, sim. Então, entre casa, apartamento, residenciais, e em cada um deles a gente conseguiu colocar, imprimir a nossa identidade. Hoje a gente já tem as pessoas já sabem identificar quando olham para o nosso projeto, já sabem que foi a Diol que fez, sabe? Somos 12 pessoas hoje, né, no escritório. Sim, 12 pessoas. E que tem todo esse backstage por trás, né? Que a gente faz a criação, depois executiva e tudo mais. E todo mundo fica muito feliz e orgulhoso quando termina o projeto e vê que o que a gente idealizou ali naquela primeira conversa de briefing ficou um resultado maravilhoso. E aí, às vezes a gente volta em obras que a gente fez lá atrás, né? Há 10 anos atrás, tem um caso muito legal de uma dentista aqui de Ribeirão Pires, que foi, acho que um dos primeiros projetos que eu fiz na vida. E eu entro na clínica dela, até hoje é a mesma cor da parede. Ela não mudou absolutamente nada. E é o mesmo ambiente atemporal, aconchegante, é gostoso de ficar. E um desafio foi lá, porque eu sempre tive medo de dentista. E aí, todo dentista que você vai, né, era branco, né, frio. Aí eu falei, eu posso mudar? Então lá a gente tem azul marinho, tem bastante tom amadeirado, tem turquesa, né? Então ficou assim, você entra, parece que você tá numa recepção gostosa. Então já quebra aquele gelo do motorzinho que você ouve, sabe? E o melhor de tudo é eles terem mantido, né? Você entra lá e tá exatamente como a gente projetou. E muitas casas também, né? Principalmente o projeto luminotécnico que eu gosto de fazer, que eu acho que muda muito o ambiente.
E aí você entra lá, a pessoa tá com as mesmas luzes, não trocou nada, tá o mesmo conforto, aí você vê que a família tá feliz. E isso é muito gratificante pra gente e é o que motiva a gente a querer mais projetos, mais desafios. E como referência, assim, a gente acaba buscando lugares, viagens, casas de pessoas. Eu acredito muito que casa assim, tem que ter memória, tem que ter afetividade. E não só... hoje em dia, infelizmente, a gente vê muito Ctrl+C, Ctrl+V. E é uma coisa que eu não quero imprimir nos meus projetos, sabe? Eu quero conhecer você, eu quero saber qual é o seu sonho, quais são suas memórias, suas loucuras, e poder colocar isso na sua casa. Então, e ver que depois você entra na tua casa e tem aquele tesão, assim, de olhar e falar, nossa, esse é meu lar. É aqui que eu quero viver, é aqui que eu quero receber as pessoas, ou é aqui que eu quero trabalhar. Eu acho que essa é a maior recompensa, né? Com certeza. Uma coisa bacana também, né, principalmente para você que está nos conhecendo hoje, né? De onde veio a Diol? Né? O que vem a ser a Diol? A Diol veio de um sonho do arquiteto Daniel de Oliveira, né? Para poder concretizar aí e materializar em projetos os desejos e anseios dos nossos clientes. A palavra Diol é uma derivação dos nossos sobrenomes. Eu sou Saulo Diniz, Daniel de Oliveira. Então, Diniz Oliveira, Diol. E com isso veio também a necessidade de um sobrenome, que aí foi uma história até engraçada, porque quando a gente estava lá atrás, em 2015, né, querendo abrir empresa, vieram vários desafios. CNPJ, como que abre? Tivemos muita boa sorte de encontrar boas pessoas no caminho que nos orientaram, nos ensinaram, nos apontaram aí quais seriam as melhores soluções, né? Quais seriam os melhores caminhos. E aí a gente foi conversando, desbravando, aprendendo, errando, o que é mais assim assertivo de se dizer, é errando que se aprende, né? Então veio a Diol. Aí a gente descobriu que existia uma empresa no sul do país que também chamava Diol, mas era do ramo de confecção. Isso foi bem quando a gente ia registrar o domínio diol.com.br. Aí olhamos para a cara um do outro, o Dani sempre gostou muito da arquitetura italiana, europeia, enfim. Aí o Dani falou assim, caramba, vamos pensar no sobrenome. Ele descobriu... Na mesma época, uma prima da minha mãe, né? Isso, uma prima da mãe dele. Eu adoro a história da família. E ela descobriu que o sobrenome da mãe da minha avó materna era Salorsano. E aí a gente falou, vamos colocar junto para ver o que dá. E ficou Diol Salorsano. A gente achou chique, gostou do impacto que deu. E ficou, né? A gente vem de sofisticação, né? Então, naquele momento ali pra gente, já era algo que ainda ia agregar ainda mais valor na nossa marca. E não deixa de ser familiar, né? Exatamente, que é uma marca que a gente carrega há 10 anos, né? Na nossa empresa, nós temos um time de família. Então, eu e o Dani, nós somos casal, né? Então, eu sou diretor comercial, o Dani, diretor de criação. Tem a Roseli, que é minha sogra, que trabalha comigo na gestão de obra. Tem a Bruna, que trabalha no nosso financeiro. Tem a Daniele, que trabalha no nosso RH. E assim, por incrível que pareça, faz dar super certo. Como eu falei, às vezes dá umas tretas, mas a gente vai lá, conversa, se alinha e resolve. Porque o objetivo é sempre comum, né? De crescermos e de todos Meu pai não está mais aqui com a gente, mas ele participou dessa história também. Sim. Ele trabalhou um tempo com o Saulo fazendo gestão de obras, né? Era um quebra-pau, mas dava deu tudo certo. Deu certo. E o tempo que ele ficou com a gente foi muito bacana também, né? De incentivo, de dar a cara a tapa aí. E ele ficou com a gente quantos anos? Seu pai ficou com a gente praticamente nesses 10 anos aí, pelo menos uns 4, com certeza, assim, mais próximo. É bastante. E era uma pessoa, assim, bem uma pessoa que nos motivou muito, porque ele me desafiava, assim, o tempo todo. Éramos muito parecidos em alguns aspectos, muito diferentes em outros, mas a gente agregava sempre o melhor de cada um. E no último tempo de vida dele aí, ele demonstrou, assim, que isso fez muito efeito, orgulho, né? Marcou o filho dele, né? Conseguiu se achar dentro da profissão, conseguiu agregar, conseguiu alcançar os sonhos dele também de realização, né? E ao mesmo tempo também que a família estivesse próximo, que era um grande desejo que ele sempre teve, né? De unir todos os filhos, tanto que assim nós hoje moramos numa espécie de uma vila juntos,
todo mundo muito próximo. Ele sempre gostava de deixar embaixo da asa. Isso eu acho que foi um legado muito bacana aí que ele conseguiu cumprir também. A gente, em 10 anos, a gente não desistiu, pelo contrário, né? A gente sempre quer mais, a gente sonha com onde vai ser o próximo escritório, que tamanho, até onde eu quero ir, onde eu quero chegar, o que eu quero para mim, né? E a gente também, ao longo, como o Saulo falou, passaram várias pessoas no escritório trabalhando com a gente, e é legal a gente poder servir de inspiração para as pessoas, como a gente se inspira em outras pessoas também, né? E a recomendação que eu dou para todo mundo é fazer o que ama. Quando você faz o que ama, muda tudo. O trabalho não é só trabalho. Então, você acorda mais disposto, você fica mais feliz, tudo flui melhor e realizar o sonho, sabe? A gente tem que passar por essa vida e ser feliz, né? E conquistar o que você acha que é bom para você. É muito satisfatório no final do projeto, né? Quando a gente vai entregar a casa, a gente vai fazer as fotos, né, de entrega com profissionais incríveis também que nos apoiam ali nesse momento. A gente percebe o quê? É um ponto final e um ponto de início de um novo projeto. Então, assim, é satisfatório, você vê que alcançou o objetivo, mais uma família feliz, né? Mais um legado ali que eles, de certa forma, estão vivendo. Pra gente, acaba sendo também um ponto de partida pro próximo, porque a gente olha um pro outro e fala assim, vamos pro próximo. E as solicitações são diferentes, né? É muito incrível, porque cada obra, cada projeto, a gente recebe algo diferente de solicitação. E por incrível que pareça, a gente se reinventa. Então isso é algo assim muito satisfatório, sabe? É o que nos motiva muito assim a falar, poxa vida, vamos em frente, vamos tentar entregar ainda mais, aprender ainda mais, né? Você mudaria alguma coisa nessa história nossa aí? Dani, de verdade, eu mudaria, talvez, os próximos anos. Os últimos 10 anos eu falo que foram muitos erros e muitos acertos. Mas são 10 anos, assim, de conquistas, né? De conquistas, de novas amizades. O que eu faria diferente, talvez, era ser um pouco mais grato às dificuldades. Que na hora que acontece, a gente acha que a gente é um azarado, né? Poxa vida, por que comigo, né? Mas ao mesmo tempo lá na frente você fala, bom, eu acredito muito em Deus, eu acho que Deus tem um propósito na nossa vida e assim, o propósito maior é a gente de alguma forma crescer, né, nessa vida, aprender com as pessoas, que é algo assim que às vezes exige, né, às vezes a gente escuta uma coisa que não está muito legal, vem truncada, às vezes a pessoa não está no bom dia, né, o cliente, o fornecedor, até a gente também, às vezes até um bichinho desse, ó, que eu falo que isso aqui é o meu grande porto seguro quando eu chego em casa, que eles vêm e fazem uma festa, um carinho, é muito sincero. E aí nos exige essa sinceridade também, sabe? Sinceridade no trabalho, sinceridade na família, sinceridade na entrega, né? Acho que basicamente, assim, não mudaria nada não, nem você mudaria alguma coisa? Não, nada. Fora as brigas, né? Não acho que tudo também é lindo, não. Porque a gente, como casal, e trabalha junto e vive junto, vários quebra-paus também, né? Então, de vez em quando, ele fala assim pra mim, vai pra sua sala fazer seus desenhos. Aí eu já quero voar nele, né? Eu falo, nossa, filha da mãe, né? A gente aí se mata, pensa em criatividade, em conceito, em inspiração, forma, função, e ele mandou eu fazer meu desenho. Aí eu quero voar nele e rasgar o contrato da sociedade já, né? Mas fora isso, tudo flui bem, né? Mas ao mesmo tempo também, né, assim, como ser humano, né, até como os nossos clientes às vezes também saem um pouco da linha, falam algumas coisas também que a gente não gosta muito, que a gente percebe, né? Que é assim, a gente está no momento da vida que a gente está aprendendo, né? Mesmo, é aquele famoso trocar a roda do carro com o carro andando, né? E as nossas brigas é sempre com um intuito muito bom, que é de crescimento, sabe? Quando eu peço para ele trabalhar nos desenhos dele, é que eu quero que a empresa cresça. Nos desenhos, desculpa. E quando ele também fala comigo, cata o carro e vai para a obra para a gente encher meu saco, né? Eu falo, bacana, deixa eu ir para a obra que eu vou trabalhar também e agregar, tanto para o cliente como para a empresa. Até a nossa relação acaba sendo saudável nesse sentido. Mas uma coisa muito importante, a gente nunca deixou o objetivo de lado, que é realmente a gente consolidar algo que é sustentável, que é algo de valor, né, para as pessoas e para a gente.
faz parte, gente. O intuito da gente fazer esse canal no YouTube, esse primeiro vídeo inaugural aí, é mostrar um pouco da nossa história e dar um pontapé para talvez um outro momento, que venham novos clientes e que os nossos clientes que já são clientes façam mais projetos. A gente quer mostrar mais do nosso trabalho, né? Indo para esse canal do YouTube, acaba que amplia os horizontes, né? Então a gente quer mostrar o nosso conhecimento, compartilhar o nosso conhecimento com as pessoas. Então a gente quer fazer vídeos tanto de não só de casas, mas a gente faz muito corporativo, muito comercial também, e mostrar não só esse dia a dia, mas o resultado, né? O começo e o resultado final do que a gente pode entregar para o cliente, né? Compartilhando essa experiência com vocês, e espero que vocês gostem, curtam e comentem e dê sugestões se tá legal, se não tá, que é isso que a gente espera, né? Sim. E a gente defende com unhas e dentes, né? Que é um sonho que tem que ser realizado, tem que ser algo atemporal, algo com excelência máxima e também algo duradouro. E esse algo duradouro aí é principalmente em relação à satisfação dos clientes. Então, bora pensar aí nos próximos 10, 20, 30 anos, porque se depender de mim e dele, com certeza virão. Virão com mais novidades, mais aprendizado, mais clientes felizes, sabe, realizados, mais casas com cara de casas mais bonitas, filhinhos por aí. E mais filhinhos por aí, porque nós temos só 7 criancinhas que a gente defende, 7 anjinhos que nos faz nosso dia mais feliz. E se depender de mim, eu já cheguei a ter uns 15. Então, assim, é ter tempo e ter coragem de dar afeto, né? Que é o que eles mais nos pedem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí um pouco dessa breve apresentação. Se a gente pulou alguma coisa, aí depois a gente vai complementando no futuro. Só para finalizar, toda vez que a gente fecha um projeto, a gente faz um gesto, eu e ele, né? Vamos fazer só para fechar o vídeo, não. Sejam bem-vindos a Diol, pessoal. Obrigado. Bem.